Fala, boleiros de plantão, tudo bom com vocês? Aqui é o Luan do canal Luan News. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre aposentadorias precoces do futebol. É isso aí, galera. Eu venho pedir para vocês já deixarem o seu like logo no início do vídeo. Se vocês não gostarem, depois você pode tirar. Mas por que a gente pede o like? Exatamente porque se você não deixar o like, o YouTube não vai notificar você sobre os meus vídeos. Você normalmente é inscrito em muitos canais, então o YouTube ele só notifica aqueles canais que você tem deixado like ou que você tem comentado os vídeos, beleza, galera? Então deixa seu like aí para que você possa estar recebendo as notificações dos vídeos que eu estiver postando aí, beleza, galera? Aqui embaixo tá na descrição, galera, alguns produtos da parceria com a GearBest, beleza? Aqui embaixo vai ter alguns produtos para você clicar lá e conhecer mais sobre essa minha parceria com a GearBest. Beleza, galera? É isso aí. Já que você já deu o seu like, bora pro vídeo. Nesse vídeo nós estaremos falando, né, sobre aposentadorias precoces do futebol. Vamos começar com ele, Van Basten, craque de bola, 3 bolas de ouro, campeão da Eurocopa. Mais de 93 a 95 ele sofreu uma série de lesões. Ele foi obrigado a se aposentar aos 30 anos, em 1995. Na minha opinião, ele poderia ter rendido mais. Se não fosse essas lesões, ele poderia jogar em boa forma até o ano de 2000. E com certeza ele poderia estar atuando na Copa de 98 com a Holanda. E poderia ser que naquela final, Brasil e Holanda na Copa de 98, o Brasil não se desse tão bem. Afinal, Van Basten era um grande craque. Paulo Rossi, ele nos provoca calafrios até hoje, não é verdade? Com os 3 gols, acabando com a melhor geração de brasileiros na Copa, no ano de 82. Ele encerrou a sua carreira precocemente, aos 31 anos de idade. Michel Platini, melhor jogador francês da década de 80. O craque jogou pela seleção francesa e pela Juventus da Itália. E também, assim como Paulo Rossi, ele se aposentou em 1987, aos 32 anos. Poderia render mais, pois ele era muito talentoso. Patrick Kluivert, a sua fama foi precoce. Aos 19 anos, em 1985, o mundo o conheceu após ele marcar o gol da vitória sobre o Milan na final da Champions League. Assim como seu sucesso veio cedo, a sua decadência também. Por causa das lesões, teve que desistir da sua carreira aos 32 anos. Vemos aqui, galera, jogadores que perderam aí não é que perderam grande parte, né? Eles jogaram durante um bom tempo, mas poderiam ter ido mais, né? Poderiam ter jogado até os 35, 36 anos, que até dá para jogar um futebol bacana. E por não cuidar bem do seu corpo, ou por ter alguma debilitação, né, muscular, né, nessa parte, eles acabaram tendo que encerrar a carreira. Tostão, o talentoso craque do Cruzeiro, ela é muito tático e muito técnico, mas infelizmente o craque brasileiro se aposentou aos 26 anos por causa de uma inflamação na retina. Imagina, galera, você ter que se aposentar aos 26 anos, jogador de seleção brasileira, disputou Copa do Mundo, principal jogador do Cruzeiro. Naquela época, galera, nessa época aqui, os jogadores, eles não costumavam sair do Brasil, eram poucos, tipo, os melhores brasileiros estavam atuando no Brasil, eles não iam para a Europa, não é como hoje. E Tostão, ele era o craque, mas por causa dessa inflamação aí, ele teve que abrir mão da profissão, né, de jogador de futebol. Nakata, o referencial da Ásia, né, foi o primeiro grande jogador asiático famoso a surgir aí no futebol. Após ser campeão italiano pela Roma na temporada 2000-2001, e tendo uma boa passagem também pelo Parma. Ele foi mais conhecido pelo que ele fez no Parma. Ele decidiu se aposentar aos 29 anos, galera, em 2006, após o Japão ser eliminado da Copa do Mundo
ele decidiu seguir uma carreira de modelo, o japonês Nakata. Eu achei isso muito estranho, porque o sonho da maioria dos homens, né, que gostam de jogar um futebol, é ser jogador de futebol. E o cara pega, ele desiste para ser modelo, sendo que ele era o principal jogador do Japão. Ele poderia disputar muito bem a próxima Copa do Mundo de 2010, pois ele só teria 33 anos, ainda daria para disputar. Ele era capitão, ele era o melhor jogador do Japão e mesmo assim decidiu abrir mão do futebol para seguir a carreira de modelo. Mário de Castro, esse aqui você vai se assustar com certeza. Ele é dono da maior média de futebol do mundo. Isso mesmo, ele é um jogador até hoje tem a maior média de futebol do mundo. Ele jogou em um clube só, Atlético Mineiro. Ele fez 203 gols em 90 jogos. Ele jogou de 1926 a 1931. Poderia ser um dos maiores artilheiros da história, mas desistiu a sua carreira para se tornar médico aos 26 anos, galera. Ele poderia ter uma carreira grandiosa, uma carreira maravilhosa, mas decidiu se tornar médico. Fazer o que, né? É a escolha. Eric Cantona, o meia francês, se aposentou aos 30 anos, galera. Ele era craque no Manchester, craque na seleção, mas após dar uma voadora no torcedor, ele pegou uma punição e assim ele ficaria de fora da Copa de 98, na qual a França ganhou. Mas imagina a França com Cantona, como ela seria. E o que aconteceu? Ele pegou essa punição e ficaria de fora da Copa. Como ele ficaria de fora da Copa, ele acabou se injuriando, porque ele já era estressado da vida, ele era nervoso. Era um cara extremamente nervoso, estressado, revoltado da vida. Então, ele já aproveitou essa deixa para se aposentar aos 30 anos de idade, galera. Ele poderia muito bem disputar a Copa de 2002, que seria 5 anos depois. Ele estaria com 35 anos, poderia ser um ótimo jogador para alinhar ali o elenco, né? Para trazer uma dinâmica maior com o elenco, seria uma opção a mais. Mesmo com 35 anos de idade, ele acabou aposentando e aposentando dessa maneira. Foi muito triste para o futebol francês. Sébastien Deisler, com uma habilidade acima da média, ele surgiu no final da década de 90. Ele parecia que seria um grande jogador. Todos os olhos dos alemães eram voltados para ele. Tudo dizia que ele seria tipo o cara da Alemanha dos anos 2000. Mas após ficar de fora da Copa de 2002 e ficar fora da Copa de 2006, ele desistiu da sua carreira em 2007, com 27 anos, galera. Vê se pode. O que aconteceu? Ele surgiu com uma grande expectativa em cima dele. Sabe aqueles jogadores tipo Lulinha, que fez 300 gols na base? Sabe esses jogadores que você olha e fala: nossa, esse cara vai arrebentar, esse cara vai ser demais, nossa, que esse cara não sei o que esse cara não sei o que. Então, ele surgiu assim, e ele chegou a jogar na seleção, jogou com a camisa 10, ele era um bom meia, mas as lesões tiraram eles de duas Copas, da Copa de 2002 e da Copa de 2006. Sendo assim, ele ficou entristecido com isso e decidiu desistir da carreira de jogador, pois o sonho dele era jogar uma Copa do Mundo, e ele acabou desistindo da carreira de jogador aos 27 anos. Just Fontaine é um jogador francês. Ele é um jogador que tem o maior número de gols em uma única edição da Copa do Mundo. Olha, isso dá um vídeo, hein? É um jogador francês. Ele tem os números dele em uma Copa são absurdos. Ele tem em uma só edição, galera, ele fez 13 gols e até hoje é o recorde em Copas do Mundo. Ninguém fez mais de 13 gols em uma única edição e dificilmente ele será batido. Ele estava entre os melhores do mundo na época, mas em 1962 ele sofreu uma fratura em um jogo do campeonato francês e foi forçado a se aposentar aos 29 anos de idade. Naquela época não tinha toda essa modernidade da medicina que temos hoje, né? Os aparelhos que você pode detectar o que você tem, quanto tempo você vai ficar parado, né? Podemos ver que o Neymar se machucou recentemente,
e fez um exame, ele já sabe que ele só vai poder voltar daqui a um mês. Ele tá fora do jogo contra o Real Madrid e tá fora do jogo contra o Brasil e a Alemanha. Então, antigamente não era assim. E por isso esse jogador, né, que tinha um futuro brilhante ainda pela frente, de mais 5, 6 anos aí de carreira, teve que abandonar os gramados. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. É isso aí, falou!